Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje para darmos início a mais uma série de uma nova semana. Nós vamos iniciar com Deus conhece a sua, a minha e a nossa fraqueza. Ou seja, Deus conhece a sua fraqueza. Nesse novo estudo, nós vamos aprender sobre o dia 1, a fraqueza, da medo e da incerteza. Pedro afundando e os discípulos no mar. Nós vamos fazer uma série baseada nas fraquezas dos discípulos. E assim a gente ir seguindo aí essa semana e colocando em prática em nossas vidas aquilo que a gente quer retirar e aquilo que a gente similarmente temos com os apóstolos. E que a gente pode tirar de exemplo e também retirar como lição. Quando o medo nos paralisa ou as tempestades da vida nos abalam nossa fé, Jesus não nos abandona. Ele estende a mão exatamente no momento de desespero. Vamos fazer o nosso estudo detalhado, versículo por versículo, para assim a gente aprender. O medo é uma reação humana natural diante das tempestades e das incertezas da vida. No entanto, estes textos eles nos mostram que o medo não nos afasta de Deus. Ele é o exato momento em que a mão de Jesus se estende, sua autoridade se manifesta e a sua empatia ela nos acolhe. Vamos começar lá com Mateus, Evangelho de Mateus. O capítulo é o 14, versículo 30 e o versículo 31. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? O capítulo ele relata a morte de João Batista, a primeira multiplicação dos pães e peixes para mais de 5.000 homens e o milagre de Jesus andando sobre as águas no mar da Galileia durante a madrugada. O sentido do vento forte e teve medo. O verbo no grego para teve medo é eporrete. Indica que a atenção de Pedro mudou de foco. Enquanto olhava para Jesus, um milagre acontecia. Quando redirecionou o olhar para as circunstâncias, a força do vento, o medo assumiu o controle. E isso acontece com a gente também. Muitas das vezes, nós acabamos por olhar para as circunstâncias e nos afastarmos de Deus. Nos afastamos daquilo que o Senhor preparou para a nossa vida. Tiramos o foco, o olhar da direção que o Senhor nos dá diariamente e fidedignamente, né? O Senhor ele tem um propósito, o Senhor ele tem um rumo para a nossa vida. E por ele ter esse propósito e esse rumo, o Senhor ele quer que a gente permaneça nesse foco e nesse rumo. Qual foi o foco que o Senhor deu para você na sua vida? O que você acha dentro da sua existência que são os seus são as suas, como é que eu posso dizer? É aquilo que o Senhor ele colocou na sua mão e disse assim, ó, isso aqui é teu. E que por um instante, um momento que seja, a gente desviou o nosso olhar e acabou deixando que as ondas do medo e principalmente da incerteza nos submergisse. Isso não é só com a gente que acontece. Os apóstolos tinham Jesus fisicamente, presencialmente. E mesmo assim, Pedro olhou para as circunstâncias.
E o exemplo de Pedro hoje para a nossa vida é: não importa o que eu esteja passando, eu vou continuar direcionando minha vida para o alvo, direcionando minha vida para o que é bom, o que é correto, o que é justo, fazendo de fato a vontade de Deus, executando e exercitando a vontade de Deus. Começar a afundar, e gritou. A palavra katapontesestai, afundar, mostra uma perda rápida de sustentação. A oração de Pedro é a menor e mais urgente na Bíblia. Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão. O advérbio euteus, imediatamente, destaca a prontidão do Salvador. Jesus não esperou Pedro afundar completamente para lhe dar uma lição. Ele salvou primeiro e exortou depois. Essa é a nossa conduta. Estarmos sempre vigilantes com as coisas do Senhor. E mesmo que a gente caia, que a gente venha a submergir, temos a quem clamar. Temos um Deus a quem buscar. E Ele está ali, pronto para nos atender. Cristo Jesus está pronto para te atender. Clame-o. Lembra dos estudos passados? Bem passados mesmo, acho que do mês 5, que fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitas pessoas viam Jesus passar e pediam o socorro dele, porque entendiam quem ele era e entendiam a sua fraqueza. E principalmente entendiam que necessitavam do poder de Jesus. E não só do poder, mas da presença de Jesus. O medo surge quando olhamos mais para o tamanho dos problemas do que para a presença de Cristo. Mesmo quando a sua fé falhar e você começar a afundar, clame. A resposta de Jesus para o seu pedido de socorro é imediata. Porém, às vezes a gente pode receber isso não imediatamente, mas ao longo do trajeto da nossa vida. Porque muitas das vezes pode ser que o nosso pedido naquele momento não seja a hora para recebermos, mas no momento certo, o Senhor, Ele nos atende. Jesus nos atende, nos entende, nos ouve. E Ele está aí do seu lado, ouvindo suas orações mais secretas. Ele sabe o perigo que você está passando. Ele sabe da onde você tem que sair, de como Ele vai te retirar daí desse local. Jesus sabe e te conhece. E Ele te chama pelo seu nome. Evangelho de Marcos, o capítulo 4, vamos ler do 39 ao 40. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Ele disse aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? O capítulo 4 de Marcos reúne parábolas sobre o reino de Deus, como a do semeador e da semente de mostarda. E encerra com a narrativa em que Jesus e os discípulos atravessam o mar e enfrentam uma tempestade avassaladora, enquanto Jesus dormia na polpa do barco. Pode parecer que Jesus está dormindo no seu barco, mas tenha certeza que Ele estando no barco, nada de mal vai acontecer. Porque Jesus Cristo, Ele está cuidando de tudo. Ele está guiando tudo. Ele está protegendo você de tudo. Não precisa você ter medo. O medo é circunstancial ao que nossos olhos físicos veem.
mas a fé é o que move a nossa vida para que esse medo ele venha a desaparecer e confiemos plenamente no Senhor. Respondeu: acalme-se. No grego, o termo usado para repreendeu é epsemensen. E acalma-se, literalmente, cala-te, fica amordaçado. É a mesma linguagem que Jesus usava para expulsar demônios. Isso demonstra sua autoridade soberana e absoluta sobre as forças da natureza. Jesus, ele tem poder para tudo. Acalmar mar, tempestade, acalmar a sua vida, acalmar a sua mente, acalmar os sentimentos do seu coração. Jesus tem poder para isso e muito mais. Completa bonança. O termo grego galene magale indica não apenas o fim do vento, mas o alisamento instantâneo do mar, o que contraria o curso natural da física, onde as ondas levam tempo para parar após o vento cessar. Ainda não tem fé? O tanto medo de Loi refere-se a uma covardia ou pavor paralisante. Jesus aponta que o medo excessivo é o sintoma de uma fé que ainda não compreendeu quem está dentro do barco. E aí eu te pergunto, meus irmãos e minhas irmãs, quem você deixou dentro do seu barco? O medo ou Jesus? Essa é uma pergunta que eu faço para vocês e também me faço todos os dias. Eu olho para o espelho e pergunto para mim mesmo: quem está no seu barco? Quem está direcionando os remos da sua vida? Quem, mesmo que esteja dormindo, está conduzindo o barco da sua vida? Você tem depositado fé ou tem depositado a sua incredulidade? Aplicação. A presença de Jesus no seu barco não impede que a tempestade aconteça, mas garante que ela não destruirá a sua vida. O mesmo Jesus que governa o universo tem poder para trazer paz ao caos que você está enfrentando. Não importa o tamanho do seu problema, o tamanho das ondas que vêm para tentar te assolar e te fazer submergir. Não importa. O que importa é o seu Deus. É quem está com você. É quem faz parte da sua vida. Quem você tem deixado conduzir? Seus sentimentos ou o seu Deus? Salmos 53, verso 3. Quando ter medo confiarei em ti. Trata-se de um poema de Davi, um mictão, escrito quando os filisteus o capturaram em Gate. É uma oração de um homem perseguido, cercado por inimigos que distorciam suas palavras e tramavam contra a sua vida. Quando ter medo? O texto hebraico Yom Irã reconhece realisticamente a presença da emoção do medo. O salmista não diz se eu tiver medo, mas quando. A fé bíblica não é a ausência do medo, mas a decisão do que fazer quando o medo chegar. Confiarei em ti. O verbo no hebraico, ebtan, carrega a ideia de lançar-se sobre, depositar a segurança em um refúgio firme. Trata-se de um ato consciente da vontade, onde a confiança em Deus supera o sentimento da vulnerabilidade. Ou seja, a confiança em quem está no seu barco, em quem está com você, deve ser maior do que o medo que está assolando a sua vida no dia de hoje.
Pode parecer, meu irmão, que as ondas estão sufocando a sua vida. E que você olha para o lado, olha para o outro, você só vê o mar. Não olhe para o mar mais. Olhe para quem está dentro de você. Olhe para quem está dentro do seu íntimo, em quem você tem depositado a sua fé dia a dia. Se de fato você deposita sua fé em Cristo Jesus, Ele tem poder suficiente para retirar você da tempestade que você se encontra. E Ele cuida de você. Ele direciona a sua vida. Quantas e quantas vezes, quantas tempestades passadas o Senhor te livrou, o Senhor te ajudou, o Senhor guiou a sua vida. Quantas e quantas passadas você já passou, que você dizia, Senhor, eu não vou conseguir. E olha você aí, assistindo o devocional, passou por toda a tribulação e continua aqui, confiando no Senhor. Sempre. Aplicação. Sentir medo, ela é uma reação humana e involuntária. Continuar com medo ou depositar a confiança em Deus é uma escolha voluntária. Quando o medo bater à sua porta, faça dele um gatilho para você orar com mais força, confiar cada vez mais, buscar mais a palavra do Senhor através da leitura bíblica, que é importantíssimo, e fortalecer o seu espírito e a sua alma e o seu corpo. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que foi tentado de todas as formas, da mesma maneira que nós, mas não pecou. O autor exorta os hebreus a entrarem no descanso de Deus através da fé e apresenta Jesus como sumo sacerdote direto até o trono da graça. Compadecer-se, do grego sympathesai, origem da palavra simpatia e empatia, que significa sofrer junto com. Jesus não olha para as nossas fraquezas com distância intelectual ou julgamento frio, mas sente a dor conosco. Tenha certeza que essa dor que você está sentindo, que você está passando, Jesus está sentindo também. Jesus passou por isso também. Fraquezas. A palavra asteneiais, refere-se a toda limitação, incapacidade, vulnerabilidade da natureza humana, física, emocional e espiritual. Tentado de todas as formas, mas não pecou. Jesus experimentou a pressão total da dor, do medo, das provações humanas, sem ceder ao pecado. O torna perfeitamente apto para entender e nos socorrer. Isso que você está passando, Jesus passou. A dor, a humilhação, o xingamento. Jesus apanhou, foi brutalmente esmagado. Mas ele ressuscitou. E hoje reina. E ele quer que a gente reine com ele, que a gente persista, que a gente continue caminhando a verdadeira caminhada com Cristo. Você não precisa fingir força diante de Deus. Jesus conhece a sensação de ter o coração aflito e entende as suas limitações. Jesus pode se aproximar dele com honestidade, sabendo que encontrará acolhimento e misericórdia, e não condenação. O medo e a incerteza revelam a limitação da nossa condição humana. Em Pedro,
Mateus 14, vemos que o medo surge quando tiramos os olhos de Jesus para focarmos nos problemas. Mas aprendemos que a mão de Cristo é mais rápida do que o nosso afundar. Nos discípulos Marcos capítulo 4, vemos que o medo tenta nos fazer esquecer de quem está conosco. Mas a palavra de Jesus tem poder para calar qualquer tempestade. Em Davi, Salmo 56, aprendemos que o medo ele é inevitável, mas a confiança em Deus é uma decisão que neutraliza o pânico do medo. E em Jesus, Hebreus capítulo 4, encontramos a certeza que não estamos sós. Temos um Salvador humano o suficiente para entender a nossa fraqueza e divino o suficiente para nos salvar dela. Jesus entende nossa fraqueza e é divino suficiente para nos salvar da nossa fraqueza. Então, vamos iniciar mais uma semana com oração, com estudo, com a palavra do Senhor, que é o que move as nossas vidas e nos capacita para aprendermos cada vez mais do Senhor e colocarmos em prática aquilo que Ele tem para nossas vidas. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Obrigada, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor representa em nossas vidas. Perdoe nossos pecados, nossas falhas, dirija nossa vida e nos ajude, Senhor, a sermos melhores para Ti. Tome-nos em Tuas mãos, dirija-nos, Pai. Hoje eu oro e já te agradeço, em nome de Jesus, e te peço, Pai, retira nossas fraquezas, alicerça nossas vidas na Tua palavra, no Teu amor. Amém. Amém.